Oi gente, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouco como é que foi a experiência de viajar por 5 cidades no interior de Santa Catarina, na Serra Catarinense, esse lugar que é maravilhoso, tem assim belezas exuberantes. Nós caminhamos por 230 quilômetros, levamos 10 dias para completar esse percurso. Lógico que não foram os 10 dias seguidos, né, porque a gente tem ali alguns imprevistos durante a viagem, que são as chuvas, né, que aconteceram, e aí a gente teve um apoio. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco como é que foi mesmo a experiência para mim, como uma pessoa que sempre foi muito sedentária e eu vinha, confesso que vinha pedalando há alguns anos, uns 3 anos, pouquíssimo tempo que eu estava nesse projeto de sair do sedentarismo e começar a me movimentar, mas eu nunca imaginaria fazer uma viagem caminhando e caminhar em média 30, 25 quilômetros por dia. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas aí eu conheci uma pessoa que me encorajou a fazer isso, que é a Gabi, do projeto Findus. Se você não conhece eles, eu vou deixar aqui o link do canal, que eles têm um projeto bem bacana, que vale a pena conhecer. E então a Gabi me fez esse convite, valeu muito a pena cada passo dessa viagem. Foi algo que mudou minha vida. Confesso para vocês que eu senti muito medo, porque na Serra Catarinense ali tem muitas subidas, né? É a serra, né, gente? E a gente começou com o primeiro desafio de uma grande subida que foi subimos o Corvo Branco, né? Esse é o projeto circuito chamado Circuito dos Sonhos, nomeado pela Gabi. Inclusive esse nome pegou mesmo, né? Esse nome ficou muito bom. Então na minha mente eu tinha ali que seria muito difícil subir a serra, que é muita subida e tendo que caminhar muitos quilômetros por dia e com muita subida, isso seria muito difícil, seria desafiador e eu não sabia nem se eu ia conseguir. Mas como eu gosto de desafios e isso é que me movimenta, eu falei, eu vou. É por isso que eu vou, porque eu não sei se eu vou conseguir. E eu preciso saber, eu quero saber, eu vou tentar. E aí nós fomos. Pensei ali que o desafio maior seria a subida da Serra do Corvo Branco. Mas o primeiro dia de nossa viagem, a gente já encontrou ali vários desafios, né? E minha cabeça ela estava cheia de ansiedades e sem empoderamento nenhum, assim. Tudo bem, eu estava empolgada, claro, mas assim, eu não sabia se eu ia ser capaz de chegar até o fim. E eu tenho um medo gigantesco de desistir das coisas, então eu vou tentar o máximo que eu conseguir. E aí nós fomos. O primeiro dia a gente passou por vários riachos assim, e estava muito frio. O primeiro dia estava muito frio. Nós fizemos essa jornada no inverno, começamos ali pela cidade de Grão-Pará. Ali a gente recebeu um apoio muito legal, uma pessoa que ficou nossa amiga, a Mari. Ela recebeu ali junto da família dela. A gente ficou ali no primeiro dia. Passamos 2 noites em Grão-Pará e depois a gente seguiu para começar a nossa viagem. Passamos por muitos animais e foi assim muito bonito. Os riachos são incríveis, é uma beleza muito bonita. Coisa que você não vê por todo o Brasil, né? Cada lugar tem seu lado especial. E o sul do Brasil é muito bonito mesmo. Então aí a gente começou atravessando esses riachos e eu confesso que quando eu estava ali naquele primeiro dia e estava muita emoção rolando naquela hora e olhando para toda aquela beleza e aí tendo que atravessar os riachos com aquela mochila de 10 quilos nas costas, eu comecei a me sentir naquele filme, na natureza selvagem, que todo viajante gosta, né? Acho que se você curte viajar, você deve conhecer esse filme. E aí eu me senti muito feliz, né? Foi bem emocionante, uma aventura muito grande. E aí até que a gente teve que passar o primeiro riacho, não tinha condição da gente pisar nas pedras. Primeiro a gente estava pisando nas pedras para atravessar os rios, e aí nesse momento não tinha. E a gente teve que tirar os sapatos e colocar o pé gelado na água. E aí eu comecei a me questionar, será que vai ter algum rio que a gente não vai conseguir atravessar? Porque a gente vai caminhando por umas ruas que a gente nem sabe onde a gente está direito. E lá não tinha sinal de GPS. Então eu fiquei naquele momento me questionando, será que a gente vai passar por algum riacho que a gente não vai conseguir atravessar e tal. Mas isso tudo, na verdade, é muita ansiedade, né? A gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não tem controle, né? E é uma coisa que eu aprendi muito nesse percurso. É sobre isso, né?
essa viagem, é isso que a gente aprende, que a gente não tem controle das coisas, né? A gente tem que estar aberto para vivê-las. E como que a gente vai enfrentar isso é só vivendo para saber como é que vai ser. Tá difícil? Tá. Qual o grau de dificuldade? 0 a 10. Não tá tão difícil não, mas é que eu tô pensando que hoje é o primeiro dia. Eu já tô pensando lá na frente, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tô pensando que hoje tá um pouco difícil, mas quando minha perna estiver doendo, quando meu ombro estiver mais aguentando, quando... Não, mas aí você já tá sofrendo com antecedência. Tem muita pedra aí, ó. Já tá sofrendo com antecedência. Então, mas o que eu falei? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou mesmo. Isso atrapalha, né? Mas a montanha vai te ajudar. A montanha vai tirar isso de você. Vai. Se ela não tirar isso de você, você tira a sua vida dela. Vai embora. Não vai parar, né? Eu? É. Não paro. É isso aí. Gostei da confiança. Bora que bora, então. E aí a gente passou esse primeiro dia, a gente estava muito concentrada e foi um dia um pouco tenso, primeiro dia. A gente tinha um prazo para terminar nossa viagem, porque depois a gente tinha um compromisso. Então a gente tinha sim uma pausa para ouvir os pássaros. Então tinha ali uma questão de quantos quilômetros a gente conseguiria fazer por dia, né? E aí o primeiro dia também teve muitas subidas. E apesar de eu pensar que as subidas estariam mais ali na Serra do Corvo Branco, mas ali já tinha muitas subidas, muitas. A gente pegou uma estradona de chão por várias horas e aí saímos na comunidade de Aiurê. Aí a gente parou lá, tomou um café e seguiu mais um pouco. Até que a gente encontrou uma casa que estava finalizando obras e não tinha ninguém morando lá. E perguntamos para uma moça que estava no quintal, no pátio, ela estava ali trabalhando no pátio, e a gente perguntou se a gente podia passar a noite ali. E ela falou que sim, que podia e que tinha energia, então tinha água quente e a gente poderia dormir lá dentro. Montamos a barraca lá num quartinho e dormimos bem quentinho aquele dia. Tomamos um banho quente e isso é uma das coisas fundamentais quando você está numa viagem dessa. Tomar um banho quente para poder dormir quentinha, se você está num lugar muito frio, isso faz muita diferença. Então a gente conseguiu nesse dia ter esse conforto, né? No dia seguinte seguimos para a Serra do Corvo Branco. E a subida foi leve no começo, mas foi subida desde o começo do dia. E aí depois quando começamos a serra, aí começou a ficar bem mais íngreme, né? Mas assim, o que chamou mais atenção nesse dia é que eu e a Gabi, a gente estava muito animada. A gente cantou o caminho inteiro e paramos para comer e conversamos e gravamos vídeos, produzimos conteúdos e a gente estava muito animada. Seria um grande dia e era. E a gente via o caminho todo, a gente ficava olhando para aquela serra e essa experiência de viajar andando é de você realmente contemplar o lugar e viver o lugar de uma maneira mais intensa. Então a gente olhava por horas e horas e horas a mesma montanha e de ângulos diferentes. E a distância mudava. A cada passo a gente estava mais perto dela. E aí chegar de cara com aquelas montanhas, tendo andado aquele dia todo olhando para elas, é de uma emoção muito grande, é espetacular. E aquele dia a gente subimos muito, muito, muito. Tivemos a oportunidade de nos conectar muito com as pessoas no caminho, né? Com muitas pessoas que estavam acompanhando também a nossa jornada, nos dando força, mandando mensagens, nos ajudando de várias maneiras. Então, se você está aqui e acompanhou a gente lá no Instagram, obrigada por isso, porque isso fez toda a diferença para a gente conseguir conquistar o nosso objetivo da maneira que foi, né? Então a gente tem muita gratidão por isso. E, bom, naquele dia tava muito bonito o dia, assim, o céu tava limpinho, só com algumas nuvens e quando a gente chegou lá no topo, que é onde todo mundo tira foto ali na fenda cortada, o maior corte de fenda do Brasil,
inclusive essa pedra ela é muito famosa, o pessoal vai lá para tirar foto e tudo mais. A gente teve a sorte de estar com um dia perfeito para fazer foto e para visualizar aquele lugar, né? Muita gente chega lá e tá com neblina e tudo mais e não consegue ver a vista. E a gente teve esse grande privilégio. E essa é a pedra com a fenda tão famosa que todo mundo tira foto. Já garantimos a nossa foto. E o tempo tá bom. Deu pra ver bem, né? Ficou bem bonito. Depois a gente decidiu descer um pouquinho, que era um pouco mais à frente, sentido Urubici, pra gente encontrar um lugar para acampar, porque nesse dia a gente não tinha como chegar em um apoio. Nós montamos a barraca em uma casa abandonada que nós encontramos no meio do caminho. A gente tentou ver se tinha alguém, chamou. Depois de chamar e ver que ninguém atendeu, a gente deu uma olhada nas janelas e tudo, e estava tudo certo. Ninguém estava naquele lugar, provavelmente uma casa abandonada mesmo. Então a gente acabou montando ali a barraca na cobertura ali, como se fosse uma garagem de carro, né? A gente montou ali a barraca e o importante é que a gente tomou cuidado para ninguém ver a gente. Já estava escurecendo, então a gente estava usando um pouco de lanterna para montar a barraca, mas toda vez que a gente via que estava chegando um carro, a gente desligava a luz e dava aquela disfarçada, né? Então é importante ninguém ver a gente montando a barraca. Depois que montou a barraca, dificilmente alguém vai ver a gente ali, porque ali naquele lugar estava escondidinho, né? Tinha uma muretinha do lado, era um ambiente mais interno ali e não tinha muita luz, então é difícil de alguém ver. Fizemos a nossa janta, isso que é uma coisa que a gente que viaja de barraca e levando tudo nas nossas mochilas, isso faz parte da nossa rotina, né? É sempre acordar bem cedo, caminhar o dia inteiro, caminhar o dia inteiro. A gente faz algumas paradas durante o dia para se alimentar, para tomar água, para dar um descanso. Vira uma rotina nossa, é como a vida de qualquer pessoa que acorda, vai trabalhar, a nossa rotina era acordar e andar. Quando a gente chega dessa caminhada, a gente tem que produzir a nossa comida. A gente leva, né, um fogareiro, que é uma latinha, e a gente coloca ali o álcool, né, o etanol, que a gente compra no posto de gasolina e faz a comida ali. E é muito gostoso, para ser sincero. É muito gostoso comer uma comida simples, mas que vai te nutrir e que vai te deixar forte para continuar caminhando. Depois de ter feito um dia inteiro de caminhada, poder chegar e se alimentar bem é uma das coisas mais incríveis do mundo. E aí você percebe que começa a dar muito valor em coisas simples, né? Isso que é muito bonito. Passar por essa experiência é muito importante. E a gente faz a nossa comida e depois a gente arruma a nossa cama e vai dormir. E muitas vezes a gente dorme cedo também, porque não tem mais nada que fazer e a gente está super cansada. E nesse dia, inclusive, a gente não teve banho. Depois que a gente comeu, a gente se limpou. A gente usa lenço umedecido quando a gente não tem banho. A gente limpa ali as partes mais importantes e vai dormir tranquilo, sem banho mesmo. E sempre que a gente tem um apoio é um grande luxo, sempre que a gente tem a chance de tomar um banho quentinho e dormir cheirosinha é um grande luxo. Essa era uma das outras questões que eu tinha quando eu pensava nessa viagem, né? Que eu não gosto de ficar sem banho para dormir. E aí eu me questionava se eu ia me dar bem com isso. Mas eu vi que é possível e é super tranquilo, não é a coisa mais importante o banho. Mas sim a comida e a água. E estar em segurança, não morrer de frio. O resto tudo a gente resolve. Bom, nesse dia dormimos. No começo fiquei um pouco apreensiva, mas depois eu vi que era tranquilo mesmo e eu tenho que acalmar minha mente para eu conseguir descansar. Não tinha um lugar melhor para dormir senão ali. Então eu consegui dormir. Eu acho que foi a melhor noite que eu dormi em barraca nessa viagem. Eu dormi bem tranquila mesmo. No dia seguinte acordamos e seguimos para Urubici. Nesse dia a gente andou bastante, eu lembro de como era o terceiro dia seguido de caminhada, eu já estava mais desgastada mesmo. Mas no começo do dia foi bem tranquilo. Foi mais no finalzinho do dia assim que estava bem difícil. A mochila parece que ela está bem mais pesada do que ela está. Mas o interessante é você estar atento com a tua mochila se for fazer uma viagem assim, que eu fiz muito com a minha mochila e isso ajudava um pouco, é de sempre estar equilibrando a sua mochila. Ver se o peso está simétrico. Às vezes a gente monta ela de um jeito que do lado esquerdo está mais pesado do que o direito. Aí você força o seu corpo de uma maneira
errada que machuca ele. Então, se você tentar ali fazer os ajustes sempre, isso vai ajudar bastante a melhorar a sua sensação durante a viagem, durante o caminho. Bom, e aí nesse dia a gente chegou no apoio. Esse dia nós dormimos em uma pousada, que é a pousada da Rebeca. Nós dormimos na pousada Arcanjo Rafael. Fica em Urubici, ela recebe vários viajantes lá, apoia muitas pessoas e é um lugar muito legal de conhecer, de ficar, de se hospedar. Nós passamos ali por alguns dias porque estava muita chuva, foi o período de chuvas. E quando a gente estava quase chegando nesse apoio, parecia que não chegava nunca, porque estava assim muito cansativo. E aí a gente olhava no GPS, faltava 500 metros, 300 metros, e parece que nunca chegava. É uma sensação muito engraçada, porque o seu corpo, ele tá tão cansado que a única coisa que te move para frente é a sua mente, que sabe que você precisa continuar e precisa chegar em algum lugar. E aí você só vai, meio que no piloto automático, assim. Foi bem desafiador, mas chegamos bem e descansamos por alguns dias ali, acho que foram 2 ou 3 dias e depois a gente seguiu. Bom, nosso próximo objetivo ali nesse momento era chegar no Parque Nacional São Joaquim. E nesse dia choveu, embora nós tenhamos saído, nesse dia choveu bastante. E aí a gente chegou ali na Cabana das Américas, que fica ainda em Urubici, mas seguindo sentido Vacas Gordas. E aí a gente passou a noite lá e depois no dia seguinte mais um dia lá porque estava chovendo e no outro a gente foi. Nesse dia que a gente chegou na Cabana das Américas, foi um dia que a gente pegou muita chuva mesmo, tanto que a gente molhou quase tudo que estava na nossa mochila. Por mais que a gente usou uma capa nas mochilas, né? Eu coloquei uma capa na minha, a Gabi colocou uma capa na dela. Mesmo assim, molhou tudo que estava dentro da nossa mochila. Então as nossas roupas, as nossas cobertas, tudo molhou. A gente teve que tirar tudo, estender e no dia seguinte serviu para secar tudo que a gente tinha. E assim, salvou muito a nossa vida nesse dia a gente ter ficado nessa cabana, porque se a gente não tivesse ficado lá, acampar com tudo molhado, naquele frio, seria muito prejudicial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e seria bem difícil. E a jornada do dia de hoje acabou. Tô aqui já, tomei um banho, tô bem melhor agora, tava já com a roupa molhada, que a gente pegou uma boa chuva aí no final do trajeto. A gente chegou com as coisas meio molhadas, né, com as roupas, né, úmidas, por mais que a gente estava usando a capa de chuva, mas molhou um pouquinho. E aí já tira a roupa no primeiro segundo e vai tomar banho rapidão para ficar quentinha. E foi um dia bem desafiador, porque cada dia é diferente, né? Cada dia é algo diferente que acontece para você lidar. E hoje foi muita chuva e muita subida e a mala, que pesou mais, eu acho, hoje. Então, tem que estar com a cabeça bem no lugar para conseguir seguir em frente, um passo de cada vez e não parar. E isso é uma outra coisa que eu descobri nessa viagem, que a gente precisa ter fé, porque as coisas vão acontecendo, as coisas vão tomando o seu caminho. Existe uma proteção do nosso lado, eu não sei, porque tudo deu certo. E aí nessa noite a gente conseguiu esse lugar para ficar e salvou muito a gente. Então depois, quando a gente continuou dali, foi sentido Parque Nacional São Joaquim. E nesse lugar a gente sabia que levaríamos 2 dias para atravessar. Então foi um outro desafio para mim que eu fiquei pensando, né? A gente começou a refletir sobre esse trajeto e as pessoas falaram um pouco pra gente como que seria. E ali é um lugar que deserto, que não tem ninguém, não tem morador, não tem mercado, não tem nenhum tipo de apoio. A gente ia dormir no meio do mato. Como é um lugar, né, praticamente selvagem, a gente poderia encontrar bichos, a gente poderia encontrar várias situações que, né, significa um perigo. Mas a Gabi é uma pessoa muito corajosa e eu falei pra ela do meu medo e na verdade ela me ajudou. Ela falou, vamos lá e tudo, e ela me confortou e ela me deu essa segurança pra gente seguir e fomos. Então caminhamos muito lá dentro daquele parque no primeiro dia e encontramos com 2 pessoas que trabalham no parque.
falando que não podia acampar ali dentro. E aí eu fiquei assim, bem preocupada. Eu falei, e se essas pessoas encontrarem a gente ali durante a noite e tudo mais? A gente andou 12 quilômetros, mais ou menos. Agora a gente quer andar mais uns 10 para ficar mais leve amanhã, porque a gente vai dormir no meio do caminho. E muitas pessoas passando pela gente falando, não pode acampar. E aí a gente... Não, 2 pessoas, mas eu já fiquei cabreira, né? Já viu? Foram 2 pessoas, mas com cara de mal, assim. Eu sou cagona, não tá legal pra mim. Mas vai dar tudo certo, né? Porque se a gente quisesse continuar, ia ter que andar mais 33 quilômetros. E aí agora são 3 horas da tarde, ou 3h30. Não dá tempo de chegar. A gente vai ficar andando à noite e não vai dar certo. Então, deixa quieto, vamos acampar aqui mesmo, se esconder aí no meio do mato. Vai dar tudo certo. Não tem outro jeito, né? Tem que confiar. E levamos muito mais peso nesse dia porque a gente colocou ali água, comida, um pouco a mais, porque a gente não ia ver um mercado por muito tempo. Foram aproximadamente uns 50 quilômetros caminhados dentro do parque. Então, chegou ali num certo horário, que tem ali meia hora, 40 minutos para o pôr do sol, a gente colocou o celular para despertar e ele nos avisa, né, para que a gente procure um lugar para acampar. E aí a gente encontrou lá um lugarzinho escondido no meio do mato e montamos a nossa barraca. Confesso que uma coisa que me ocorreu naquela madrugada, naquela noite, que eu nem sei dizer se foi real ou se foi algo da minha mente, algo de um sonho, não sei, talvez pelo medo que eu estava sentindo ou se realmente isso aconteceu. Eu contei para a Gabi no dia seguinte e a gente ficou assim na dúvida, né? Não sei. Aquela noite eu tive a impressão que dois homens passavam ali pela nossa barraca, de longe assim, parecia que alguns passavam do lado e alguma outra luz de longe ficava tipo iluminando a barraca e falando alguma coisa que eu não entendi o que era, mas parecia que eles estavam decidindo se eles iam tirar a gente dali ou não, chamar a gente ou não. E aí eu senti muito medo, mas eu fiquei quietinha dentro da barraca e só que eu não sei se isso foi um sonho, se isso foi real. Talvez contando isso para dizer que eu fiquei com muito medo. Assim, muito medo não, né? Eu consegui depois dormir. Rolou uma tensão, não foi tranquilo, porque eu fiquei com medo mais de eu encontrarem a gente. E a gente tomou todo tipo de cuidado quanto a bicho, que a gente tem que tomar muito cuidado com aranha, com cobra, esse tipo de coisa, né? Que são bichos menores e que às vezes ficam escondidos e a gente não... A gente tem que estar atento com isso, né? Então é sempre que entrar na barraca, fechar a portinha da barraca, sempre tomar cuidado com o que coloca dentro da barraca, porque você de repente coloca uma mochila que estava do lado de fora e pode vir bicho. Eu fico meio neurótica com isso. A Gabi é mais de boa. Tomo o máximo de cuidado com isso e a Gabi também, né? Mas é que eu sou um pouco mais neurótica. E na hora de colocar o tênis, que o tênis a gente deixa sempre para fora da barraca, bem encostadinho ali, a gente cria tipo uma varandinha ali na barraca e a gente deixa ali. Então no dia seguinte, na hora que for colocar o tênis, tem que tomar muito cuidado, ver se não tem nada dentro e seguir viagem. E aí o segundo dia de caminhada dentro do parque, a gente tinha que tomar cuidado com a água, né? Mas a gente não passou sede, assim, né? A gente tomou mais cuidado com a água, não bebi com tanta abundância. E com relação à comida também, a gente tinha muito mais petisco do que comida, então comida mesmo. Foi um dia bem tenso para mim, porque estava bem cansativo, porque tinha o medo, porque tinha a regulagem da comida e da água. Subida final, será? Estamos no parque, estamos quase lá. Dia difícil, mas conseguimos vencer cada passo, cada quilômetro desse dia. Estamos conseguindo. Parecia que a gente nunca ia conseguir sair daquele parque. Em alguns momentos na minha cabeça assim se passava que parecia que nunca ia sair daquele lugar. E a gente já estava ali há 2 dias, né, e seguindo por ali, sem ver com as pessoas e lugares, civilização. Então a gente pegou também um momento que estava com muita neblina. Então o cenário ele ficou coisa de filme, assim, uma coisa muito linda. A gente caminhando por horas ali dentro daquela neblina. Horas e horas. E teve um momento que eu me questionei, será que a gente vai chegar, né? A gente estava chegando em Bom Jardim da Serra, né? Atravessamos ali o parque, saiu lá em Bom Jardim da Serra, que é uma outra cidade também do interior de Santa Catarina. E quando a gente chegou, já era noite, estava bem frio.
Tanto que um cara encontrou a gente no meio da rua quando a gente chegou no bairro. Ele viu a gente com as mochilas e tudo e ele falou assim, vocês vão morrer de frio. E aí a gente deu risada porque a gente sabia que tava frio pra caramba, mas a gente tinha um lugar para ficar. E tinha uma pessoa nos esperando para receber a gente na casa dele, que era o Rômulo. O Rômulo é uma pessoa muito querida. E o Rômulo, ele ensinou muito nessa viagem. Foi a primeira vez que eu recebi um apoio assim, de ter ficado na casa de alguém que te recebe com carinho e te dá tudo que ele tem. E ele deu tudo do melhor pra gente. Ele esperou a gente com uma janta, ofereceu banho, ofereceu uma cama quentinha e ficou conversando com a gente. Foi o nosso amigo, nosso parceiro. Durante aquele momento a gente conversou bastante e eu criei um carinho muito grande por ele. E no dia seguinte seguimos em direção à Serra do Rio do Rastro. E aí foi um percurso mais curto, esse dia foi mais tranquilo. Nesse momento assim da viagem eu acho que eu já estava me sentindo bem mais forte. Assim. Eu, apesar de estar cansada, eu já não sentia tantas dores nas pernas. Eu acho que acabou que meu corpo acostumou. E outra coisa é que o corpo acaba acostumando também com o peso da mochila, né? Parece que tem horas que você nem percebe que está tão pesado assim, você consegue seguir bem. E aí nesse dia então a gente andou bem pouquinho, acho que foi cerca de uns 20 quilômetros até chegar ali no mirante da Serra do Rio do Rastro, que foi onde a gente acampou. Ali no mirante tem várias barraquinhas, várias lojinhas e uma das lojas deixou a gente colocar a barraca ali numa parte coberta e foi assim a nossa salvação também, porque aquele dia estava com muito vento e muito frio. Olha só onde a gente vai dormir essa noite. Estamos montando nosso acampamento aqui no Mirante 12. Aqui é uma lojinha, ó. O moço deixou a gente montar a nossa barraca aqui. E aí a gente vai fazer... Aqui vai ficar perfeito, eu tô tão feliz. Olha só, aqui vai se esconder bem do vento, porque hoje tá muito vento. E aí aqui, se a gente vem aqui, tem essa vista. Simplesmente é muito bonito, muito privilegiado. Então aí a gente acampou ali, deu tudo certo e no dia seguinte foi o dia de descer a Serra do Rio do Rastro, que é outro lugar assim impressionante, lindo. É a serra que tem 230 curvas, mais ou menos. Vou botar aqui. A gente foi admirando ela do início ao fim. Foi só descida aquele dia, mas foi muito cansativo também. A gente acabou fazendo, nesse dia a gente acabou fazendo uns 32 quilômetros, eu acho que foi o dia nessa viagem que a gente, até então, que a gente tinha andado mais. Chegamos muito cansadas e dormimos em uma pousada, foram vários lugares e como vocês podem ver eu não anotei papel nenhum, estou só falando mesmo espontaneamente. Eu me esqueci o nome da pousada. Eu vou colocar aqui o nome da pousada. Mas quem nos recebeu lá foi a Glória. E ela foi uma querida, nos recebeu na casa dela, dormimos no quarto dela, inclusive. Nos recebeu com muito carinho e fez toda a diferença nesse dia que a gente estava tão cansada. Bom, no dia seguinte fomos até Orleans. Em Orleans nós andamos... Aí o percurso começou a ficar um pouco mais monótono, porque a gente viu muita coisa legal. Mas já essa estrada até chegar em Orleans foi uma estrada que passa muito carro, muito caminhão. A gente não pegou a estrada de dentro, estrada de chão. Então foi mais cansativo por conta dos carros que passavam toda hora e que a gente tinha que tomar o máximo de cuidado o tempo todo. E daí chegamos em Orleans e ficamos num hotel, que também foi uma estadia muito gostosa. E depois de 2 dias a gente seguiu para o último dia do percurso. E esse dia ele teve muitas surpresas, porque a gente decidiu finalizar o que a gente iria fazer em 2 dias, a gente fez em um só. Foi um dia o único dia da viagem que teve muito sol e que já não estava frio, estava calor, muito sol mesmo. E o sol ele desgasta muito a gente, né? Então foi um dia que acabou sendo bem cansativo. A parada foi na frente dessa igreja aqui de Orleans, bem bonita essa igreja. Barracão. Barracão, mas será que a gente não tá em Orleans? É porque Barracão é um bairro ou de Orleans ou de Grão-Pará, né? Eu acho que não é uma cidade. Bem-vindos a Barracão. Barracão. Estamos em Barracão. E assim, pra subir essa ladeira aqui, porque a igreja fica bem no alto. Eu tava assim... Nossa, eu vim... Foi difícil chegar aqui.
tava já me sentindo bem mal. Muito calor, né? Mas aí eu já arranquei o tênis, eu joguei água na cabeça, tomei bastante água e a gente acabou de comer. E que bom encontrar essa sombra aqui. E aqui atrás a gente achou uma torneira com água. Então a gente vai encher as garrafas e se hidratar bastante. Porque hoje o dia tá quente e a gente tá suando muito. Tem que se hidratar bastante para aguentar. Mas é isso. O dia tá bem bonito, nenhuma nuvem. E a região toda que a gente tá andando agora é bem tranquila, bem gostosa, bonita. E tá sendo um dia bem de muita reflexão. E aí voltar para onde a gente estava, da onde encarar aquelas montanhas, né? Aquele conjunto de montanhas que forma ali as pirâmides sagradas, que foi da onde a gente saiu. Olhar para aquelas montanhas de novo, daquele mesmo lugar, daquela mesma cidade, e saber que a gente estava concluindo um percurso que tinha sido bem desafiador. A gente olhava para aquelas montanhas e lembrava como que a gente foi forte, como que a gente conseguiu andar passo a passo e conhecer essas cidades com todo o nosso coração, com todo o nosso envolvimento, né? Como foi o dia que a gente mais andou, com a quilometragem maior, o que aconteceu também no percurso foi que a gente andou por 4 horas no escuro. Anoiteceu e a gente queria chegar, né, na pousada de novo. Em muitos momentos a gente não tinha sinal de internet, então não tinha como avisar as pessoas e tal, então estava todo mundo esperando a gente chegar. Tanto os nossos familiares que ficaram sem saber nada sobre a gente e também a Mari que ficou esperando a gente lá na pousada. E para mim foi bem louco porque também fiquei com medo de andar no escuro, né? A gente estava com as nossas lanternas ali, mas eu fiquei um pouco tensa naquele dia também. Mas de novo a Gabi conversou comigo e foi me acalmando e a gente foi andando e foi indo firme, forte, com toda aquela nossa fé e foi o que conseguiu deixar a gente de pé o tempo todo e continuar, seguir. Andando devagarinho, com passos mais lentos, a gente foi andando e foi chegando cada vez mais perto. Isso que é o legal, porque o que te anima é que por mais pequeno que seja o teu passo e por mais devagar que você esteja, você está mais próximo do seu objetivo, porque você está seguindo, porque você está caminhando. É nos últimos momentos da nossa caminhada ali chegando na pousada, eu até tive uma desconfiança do GPS, que inclusive foi incrível. A gente usou o Maps.me, que a Gabi baixou no celular dela os mapas ali de Santa Catarina e tudo ficou disponível pra gente offline e foi perfeito, assim. Em nenhum momento a gente se perdeu, inclusive para atravessar o parque, para tudo e sem internet nenhuma, funcionou super bem. Só que nos últimos momentos aí do último dia, chegando na pousada, eu tive a impressão que a pousada chegava numa descida e não numa subida. Ficava no final de uma descida e não no final de uma subida. Falava que faltava 500 metros para chegar na pousada, só que ainda a gente estava numa subida. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, esse Google Maps está trolando a gente, não deve estar mandando a gente para o lugar certo. Depois eu percebi que eu é que não lembrava, que na verdade era o contrário. A pousada ficava no final de uma subida. E aí quando a gente chegou, a gente nem acreditava que a gente tinha conseguido e foi assim uma experiência sensacional que mudou muito a minha forma de pensar e me dá esperança e desejo de fazer mais, de viver mais coisas assim. E de aprender mais com a vida e entender que o meu corpo ele tem um limite muito maior do que eu imagino, do que eu penso que tem. E que a minha coragem ela é algo que é expansivo, é algo que eu posso trabalhar, é algo que eu consigo desenvolver e fazer muito mais. E viver grandes coisas, sabe? Então isso me empoderou muito. Essa viagem foi incrível e eu já morro de saudades. E vai ser uma história para contar para sempre. Espero poder viver mais, trazer mais conteúdos aqui no canal. Eu estou bem empolgada com a produção de conteúdo e quero trazer tudo aqui para vocês também. Eu também coloco muita coisa no Instagram e agora eu estou me motivando a voltar para o YouTube. Então, se você gostou desse vídeo e curtiu essa aventura, já se inscreve no canal para não perder os outros vídeos que vai rolar aqui. Eu vou colocar os conteúdos dessa viagem que foi gravado com muito carinho e mostrando cada detalhe dessa aventura.
Então se inscreve aí, se você curtiu, não esquece também de deixar o seu like e manda esse vídeo para alguém, compartilha, porque isso ajuda esse canal a chegar a mais pessoas que têm essa mesma vontade, esse mesmo sonho de seguir viajando. Eu tô feliz de ter vocês aqui, gente. Obrigada por todo mundo que está apoiando esse projeto, esse sonho, e seguimos viajando.